Olá, eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e a dominarem a prática em juizados especiais. A gente está aqui com um tema bem específico, bem bacana, sobre como começar em juizados. Esse é um tema que vai ajudar muitas pessoas. Por que que eu escolhi esse tema? Esse tema ele é praticamente a razão de eu estar aqui hoje, de eu estar no Instagram, de eu já estar há mais de um ano, né, compartilhando conhecimento com você. Por que eu estou aqui? Justamente porque eu senti essa necessidade, eu percebi, né, muitas pessoas com dificuldade de começar. Mas qual é a origem desse problema? A origem desse problema é simples, é que você fez uma faculdade de Direito e você não fez uma faculdade de advocacia. Isso é muito interessante, isso é inusitado, porque é uma grande verdade, é um tanto quanto óbvio, mas poucas pessoas têm essa percepção apurada de que você foi preparado na faculdade de Direito para ser diversas coisas, para exercer diversas funções, para ter diversos cargos. Justamente porque a faculdade não é de advocacia, tá? Quantas são as carreiras jurídicas que a gente tem, né? A gente tem quase que incontáveis, porque a cada passo que você dá, você vai perceber outras possibilidades, né? Você, logicamente, advogado, professor, juiz, promotor, delegado, servidor, enfim, né? Você vai perceber que não é fácil a faculdade dar conta de preparar você para tudo isso, tá? Ela vai falhar em alguma coisa, ela vai ser incompleta em alguma coisa, talvez até se equivoque em outras tantas possibilidades. Mas a questão é que é o que a gente tem, né? O sistema é esse. E isso não é uma crítica, inclusive, porque, de fato, né? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza, convicção de que eu seria concurseiro profissional e que eu ia terminar minha carreira sendo juiz, tá? Era isso que eu queria. Então, se houvesse uma possibilidade de me aprofundar em direito, desculpe, em advocacia especificamente, não ia pegar essa oportunidade naquela época, tá? Outros tantos, né, formaram já tendo convicção de que iam advogar, de que seriam professores, no entanto, terminaram por escolher a carreira pública, alguma carreira pública. Então, essa é uma questão bacana para você entender que não é exatamente uma falha da faculdade, tá? A faculdade tem essa missão realmente de abrir as suas possibilidades. Depois, você vai resolver o problema dessa forma, né? Você vai escolher alguma maneira de aprofundar seus estudos, de direcionar seus estudos e se preparar especificamente para aquilo que você quer. O segundo ponto é que a faculdade ela não te dá um conteúdo prático. Dá muito pouco. Primeiro que o professor da faculdade ele tem vocação acadêmica. Ele tem vocação acadêmica. É alguém que fez mestrado, que fez doutorado, que escreveu livros. Nada contra. Eu sou fã de muitos, né? Devo minha formação a muitos professores muito acadêmicos e que realmente modificaram a forma como eu enxergava o direito. Que, enfim, né? A gente muito novinho enxerga de um modo muito verde, muito pueril o direito, e foram pessoas que me ajudaram muito, tá? E até hoje, evidentemente, 50%, talvez mais do meu trabalho vem de ler livros, lógico, né? O direito é ciência argumentativa, você não vai poder fugir de ler livros densos, né, que se aprofundem em temas que são parte da estrutura do processo. Né? Você não vai poder deixar disso. Mas tudo isso sem prática, sem técnica, sem direcionamento prático do dia a dia, de botar a mão na massa, tudo isso não vale nada. Não vale absolutamente nada. Não adianta você ter lido quilos de livros, toneladas de livros, e você, na hora da prática, se você não
alimentou, né, essa teoria com prática, são só palavras vazias que vão levar você, que vai levar você pro buraco, tá? Você vai errar, vai errar. Então, assim, a gente tem também a prevalência extrema de matérias teóricas na faculdade, né? Quantas são as matérias práticas, quantas são as matérias teóricas, quanto tempo você passou assistindo aulas de teoria, quanto tempo você se envolveu com a prática na faculdade, né? É bem insignificante a parte prática que a gente tem na faculdade, né? Esse é outro motivo que leva você a ter essa dificuldade, tá, de avançar na prática. Agora, vamos ao problema mais grave mesmo. Você não estudou juizados especiais na faculdade. Você não estudou a matéria mais importante que teria na sua vida profissional, que é juizado na faculdade. E se estudou, você estudou assim, dentro de uma matéria, você estudou alguns dias, ou talvez um dia só, sobre os juizados. Eu arrisco dizer que você gastou mais tempo estudando, por exemplo, recurso extraordinário do que recurso inominado. Ah, Hugo, e qual é o problema disso? O problema disso é estatístico. O problema disso é que você, com certeza, tá, vai precisar muito mais interpor um recurso inominado do que um recurso extraordinário. Como assim? Já é uma estatística muito antiga e conhecida, desde do início dos anos 2000, que mais de 50% dos processos que tramitam no país tramitam em juizado. Mas, por algum motivo, a faculdade não entendeu isso ainda. E aí você está estudando o CPC todo, ótimo, muito importante, e aí se aprofundando em recurso extraordinário, recurso especial, etc. Mas o recurso inominado, que com certeza você vai precisar interpor antes, você não sabe nem fazer o preparo dele. E essa é uma situação, assim, que para mim é a mais grave de todas, é a mais discrepante da lógica de qualquer coisa. Cara, se você vai militar em juizado, você tem o recurso inominado, você tem o recurso extraordinário, o recurso extraordinário é, assim, uma excepcionalidade realmente. A gente sabe, sobretudo, que a maioria não é nem conhecida, a maioria nem chega no Supremo. Mas antes de precisar interpor o recurso extraordinário, você vai ter necessariamente que interpor o recurso inominado ou apresentar as contrarrazões a um recurso inominado. Tá? Então, isso para mim é a parte mais grave. Essa para mim eu não, de verdade, eu não consigo entender qual é a lógica que estabelece isso. Tá? Eu, por exemplo, não estudei juizados na faculdade. Aprendi com sangue, com muito suor e lágrimas, né? Porque, de fato, tive muita ajuda, né? Tive muita ajuda também na prática. Muitos juízes me ajudaram e me trouxeram insights e novidades e conhecimento que eu não tinha antes e que eu tenho agora, né? Sou muito grato a eles, ao meu estudo. Lógico, eu estudei muito e estudo ainda, tá? Mas, basicamente, isso aqui é o porquê de você não performar bem, de você ter insegurança ainda de advogar em juizados. Tá, gente, a gente já falou muito dos porquês, vamos falar sobre o como agora, né? É para isso que você está aqui. Quais são os 5 passos simples para você vencer a insegurança e começar a advogar na prática em juizados? O que é que eu anotei aqui, eu escolhi para passar para você como uma forma eficiente de você botar o seu pezinho na água. É o que eu costumo falar, né? De você iniciar a sua carreira com alguma segurança, né? Com alguma tranquilidade. Mas primeiro eu tenho que dizer para você aqui que você é advogado, você passou na OAB. Então você não é menor, né, que ninguém. Você tem toda a condição
de advogar. O que eu vou fazer aqui é entregar para você ferramentas para que você saiba se virar, para que você saiba, né, se ajustar ali, correr, como é que você vai fazer, como é que você não vai fazer, evitar determinados erros, alguns obstáculos, enfim, né, para você não cometer alguns equívocos, tá? A primeira coisa, eu falei para você que você não estudou o procedimento dos juizados na faculdade, tá? Você não estudou. E aqui, vamos lá. Primeira premissa. A gente trata aqui, fundamentalmente, de juizado especial cível. Por que isso? Porque você sabe que eu dediquei meus últimos 10 anos na estrutura dos juizados especiais cíveis. Tá? Então, aqui, chega dúvida de previdenciário, de fazenda pública, previdenciário seria JEF, sobretudo, fazenda pública, criminal, enfim, às vezes eu sei responder para você, às vezes eu não sei. Por quê? Eu não quero trazer para você aqui o que eu estudei no livro. Eu quero saber do que eu sei na prática. O que eu li no livro pode ter alguma nuance, pode ter algum detalhe, e que, enfim, eu estou aqui para ser transparente com você. Meu compromisso é transparência 100%. Então, já atuei em alguns processos de juizado criminal? Já vi algumas coisas de fazenda pública? Já. JEF, na prática, nunca. Mas cível é comigo. Cível são 10 anos dedicados exclusivamente a isso. Então, é o que eu quero trazer para você aqui, minha experiência do campo de batalha, onde eu coloquei a mão na massa, tá? Então, a gente está tratando aqui do cível. Vai servir para o JEF, para a Fazenda Pública, para o JECRIM? Vai. A verdade é que vai. Por quê? O Juizado Especial Cível, ele é estruturado pela Lei 9.099, que é a lei básica do microsistema dos juizados especiais. Aí você inclua os criminais, a Fazenda Pública, o Juizado Especial Federal, tá? É isso aí. Então, como a Lei 9.099 é a minha praia, né? Termina aqui, que eu falar para você aqui, vai se aplicar na maioria dos juizados. Vai se aplicar. Mas eu faço sempre essa ressalva. A gente está tratando aqui de juizado especial cível com grande ênfase nele, tá? Então, assim, a primeira coisa que você precisa saber é exatamente conhecer a Lei 9.099. É o seu primeiro passo. Não adianta, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Não adianta você querer entender processo civil sem conhecer o CPC, e não adianta você querer entender juizado especial, qualquer um deles, sem conhecer a Lei 9.099. Não tem como, é impossível, tá? E essa é a primeira grande falha de qualquer pessoa que quer advogar em juizado, porque ele pensa que o juizado é mais simples, é mais informal, então se eu for no ritmo do CPC, eu estou resolvido, eu vou conseguir resolver tudo. Por quê? É mais simples, pô, se o CPC é mais complexo, eu sei, vou tirar de letra o juizado. O que é que acontece? Quebra a cara, porque embora o procedimento seja teoricamente mais simples, ele tem suas nuances que são bem diferentes e que, às vezes, um tropeço causa um prejuízo irreversível. É uma revelia, por exemplo. Você perde o prazo de um recurso. Você tem um recurso seu que é deserto, porque você não sabia como recolher as custas. Percebe? Isso acontece muito. Então, preste atenção aqui. Seu primeiro passo é ler a Lei 9.099. Ponto. Simples, direto. Não é uma lei complicada, não é uma lei longa, tá? Se você fizer isso, você já está na frente de 99% dos seus colegas que saíram da faculdade. 99% não. Vamos conversar? Quem é que leu o CPC do início ao fim dos seus colegas de faculdade? Pouquíssimos fizeram isso. Eu sei porque eu saí da faculdade
sem ter lido o CPC de cabo a rabo, tá? Não fiz isso. Fiz isso muitas vezes depois, tá? Depois. Mas na faculdade eu não fiz isso. Se você fizer o mesmo com a Lei 9.099, você vai estar na frente de muitas pessoas que não tiveram a coragem, não tiveram a energia de simplesmente abrir a lei e ler. Tá? Se você fizer isso, você já deu um grande passo para conhecer a prática dos juizados, porque a prática passa por conhecer a lei, não tem para onde correr. O segundo passo é conhecer os enunciados do FONAGE. Você vai ler a Lei 9.099 e você vai encontrar diversas lacunas. Você vai ver que a lei lá, ela não traz para você todas as respostas, tá? Ela não traz, e eu nunca prometi isso para você. Eu disse que é fundamental você conhecer ela, mas só com ela você não vai resolver o problema de se jogar na prática com alguma segurança. Não vai. Mas você vai encontrar essas lacunas na sua primeira resposta, e você vai querer buscar preencher essas lacunas com o CPC. E aí é o grande erro da maioria das pessoas que quer advogar em juizado. Primeiro grande erro, tá? Um erro é não conhecer a Lei 9.099. O outro erro é, uma vez conhecendo a Lei 9.099, querer preencher as lacunas com o CPC. Isso é um erro? É um erro gravíssimo, gravíssimo. Porque antes disso, você tem alguns entendimentos, algumas questões que devem preceder a aplicação do CPC. Por exemplo, o prazo para apresentar a sua contestação. Isso não está na Lei 9.099, e se você for no CPC, lá está descrito de uma forma que não costuma acontecer na prática. Alguns juizados seguem o prazo do CPC? Sim. Outros não. E onde é que você vai encontrar esse prazo? No enunciado do FONAGE. Então, o que eu estou querendo dizer para você aqui é, vamos recapitular? Primeiro passo, Lei 9.099. Segundo passo, CPC? Não. Diante de uma lacuna, antes disso, você vai consultar todos os enunciados do FONAGE, que vão te dar munição, vão te dar repertório para você começar a entender a Lei 9.099. Então, os enunciados do FONAGE, Hugo, que diacho é enunciado do FONAGE? O FONAGE é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, e ele tem basicamente a função de estabelecer uma uniformidade mínima nos procedimentos dos juizados. Quem é que integra o FONAGE? Juízes que militam em juizados ou em turmas recursais de juizados, tá? Juizados cíveis, criminais e de fazenda pública estaduais, no fim das contas, tá? São esses os integrantes do FONAGE. E eles expedem enunciados. E o que são esses enunciados? Eles parecem súmula, mas não são súmula. Às vezes eles são aplicados como lei, mas não são lei. Eles têm basicamente o papel de doutrina. Doutrina é basicamente isso. Os juízes se reúnem e eles decidem, né? Olha, nosso entendimento sobre tal matéria é isso. Por que é que o enunciado não é súmula? A súmula parte de um pressuposto. Ela parte do pressuposto de que ela vem de entendimentos reiterados que foram aplicados, foram efetivamente aplicados em processos, né? Então, toda a súmula hoje que sai nos tribunais, ela tem menção, inclusive, aos precedentes. Quais foram os processos em que aquele tribunal se pronunciou daquela maneira? Então, obrigatoriamente, a súmula tem que refletir um entendimento que foi aplicado, que foi esposado em vários processos, tá?
E o enunciado do FONAGE não é isso. Os juízes se reúnem, discutem e chegam a uma conclusão, tá? Às vezes, nem tem tantos processos assim que aplicaram aquele entendimento, por exemplo. E eles não têm nenhuma obrigação de juntar lá para dizer que, não, aquele entendimento ali, esse enunciado veio de tais e tais processos. Não tem. Não tem. Até porque o FONAGE não é um órgão do judiciário, tá? Não é um órgão do judiciário, não. É um organismo que juízes criaram para poder se entender, né, no que tange ao procedimento dos juizados. Recapitulando, nós temos primeiro passo, conhecer a Lei 9.099. Segundo passo, preencher as lacunas da Lei 9.099 com os enunciados do FONAGE. Eu, inclusive, recomendo que você leia a Lei 9.099 em paralelo aos enunciados do FONAGE, tá? A dificuldade que você vai ter para fazer isso é que os enunciados, eles não estão lá organizados, tá? Eles estão... mais uma coisa que aproxima os enunciados das súmulas. As súmulas, né, se você seguir lá, né, as súmulas do STJ, por exemplo, né, se você for consultar, eles estão em quê? Em ordem numérica. E aquela ordem ali, ela, na verdade, é o caos. Por quê? A ordem numérica estabelece a ordem em que o enunciado ou a súmula foi aprovado pelo órgão, né? Então, você tem tudo embaralhado, né? Questões, enunciados sobre audiência, execução, petição inicial. Não tem uma ordem lógica, de modo que é difícil, às vezes, eu reconheço, para você pegar aquilo ali e ter um entendimento básico, porque você tem... você vai ler aqui no enunciado 10, por exemplo, né, sobre contestação, o prazo para contestar, e você vai lá no final ter mais um enunciado que fala sobre audiência, que complementa aquilo ali, eventualmente, somente para dar um exemplo. Então, assim, é mais difícil, né, nessa ordem assim embaralhada, é mais difícil você absorver aquele conteúdo. Meus alunos, eles não têm esse problema porque eles têm um manual que eu entreguei para eles, que são os enunciados do FONAGE organizados por assunto, tá? Aí sim, aí eles vão simplesmente pegar todos os enunciados sobre petição inicial, todos os enunciados sobre audiência, tudo organizado de ordem lógica, porque isso facilita a sua compreensão. Mas você que não conta com isso não é desculpa não, tá? Vai lendo um a um, grifa, dá um jeito de você absorver aquilo. Você consegue. Esse é o segundo passo, então, conhecer os enunciados do FONAGE. Terceiro passo é ir para a prática. Como assim, Hugo? Eu já vou pegar um processo e... Não necessariamente. O terceiro passo, você vai fazer o seguinte: você vai assistir às sessões de julgamento da turma recursal e assistir audiências de juizado. Hoje, você tem, assim, uma vantagem absurda. Por quê? Porque hoje você pode, no conforto da sua casa, no conforto do seu escritório, acessar as sessões de julgamento que estão sendo transmitidas pela internet, tá? As sessões da turma da Bahia, por exemplo, estão no YouTube. Você não tinha essa facilidade 4 meses atrás. Não tinha, tá? Então, aproveite. Eu não sei se vai continuar sendo assim, tá? Mas aproveite, porque você tem agora um facilitador, assim, que eu, por exemplo, não tive na minha época, quando eu precisava aprender muito juizado, tá? Então, aproveite que agora você tem a faca e o queijo na mão. Você vai simplesmente acessar o YouTube e vai poder ver em tempo real quais são os entendimentos mais frescos, os mais reiteradamente aplicados na turma recursal do seu estado, da Bahia. Não sei se outros estados estão transmitindo também, mas o da Bahia, com certeza, já ajuda muito para você, de onde quer que você esteja. Esse é o terceiro passo. Então, mas como é que você vai fazer? Você vai simplesmente sentar, assistir e acabou?
Não, você vai assistir às sessões de julgamento, anotando todo tema meio estranho que você ouviu falar, palavra estranha, conceito estranho que você não tem muito conhecimento, anota. E os que você conhece, mas que apareçam muitas vezes, anota também. E você vai depois pesquisar sobre isso especificamente em relação ao juizado. São esses temas, esses conceitos, regras, princípios que vão, se você domina eles, você vai tirar de letra os juizados. Então, depois que você anotou isso, você vai voltar na Lei 9.099, vai voltar nos enunciados do FONAGE e vai reestudar esses temas. Agora, de uma maneira, agora já sabendo diretamente a importância daquele conceito ali que você está estudando. Outra fonte que eu recomendo você começar a consultar somente depois que você vir na prática é a jurisprudência do STJ, tá? Do STF também, mas do STJ muito mais, porque tem um grande volume. Primeiro, questões de direito material, direito do consumidor, etc., o STJ, tá? Mas o STJ também se pronuncia a respeito de procedimento dos juizados. Parece um contrassenso, porque não existe recurso especial, né? No rito dos juizados, você não... processo de juizado não pode ser... decisão da turma não pode ser impugnada por recurso especial, tá? Só por recurso extraordinário, mas o STJ ele termina se pronunciando sobre algumas questões de direito do rito do juizado, sim. Inclusive, tem súmulas do STJ sobre o procedimento dos juizados. Por exemplo, a súmula 376, se não me falhar a memória, que estabelece a competência da turma recursal para julgar o mandado de segurança contra ato do juizado. Isso é muito comum. Parece que não, mas o STJ tem algumas questões importantes sobre o juizado para você conhecer. E quinto passo, simples, para você vencer a insegurança e, na prática, começar a advogar em juizados, é exatamente fazer o que você está fazendo aqui agora, que é me acompanhar, né? Sem nenhuma modéstia, né? Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu tenho mais de um ano e meio produzindo conteúdo aqui de alta qualidade para você. Hugo, só com seu conteúdo gratuito aqui eu vou conseguir alcançar resultados? Vai. Eu já cansei de publicar nos stories aqui mensagens de seguidores que me seguiram, que aplicaram alguma coisa que eu falei em algum vídeo ou alguma resposta minha no direct e que ele, poxa, eu consegui, eu estava com dificuldade, você me ajudou, eu consegui exatamente o que eu precisava, eu consegui entregar o resultado para o meu cliente porque eu segui exatamente o que você falou naquele vídeo X ou Y, ou naquela conversa que a gente teve no direct, tá? Você consegue sim, tá? Não é a mesma coisa de você fazer meu curso, não é, mas eu tenho já alguns resultados de pessoas que simplesmente são meus seguidores, não são meus alunos ainda, não eram meus alunos ainda. Alguns até se tornaram depois, justamente somente me seguindo, tá? Então, maratona aí meus vídeos, tem muita coisa boa, muita coisa de qualidade no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá? Maratona. Eu tenho algumas pessoas que me falaram, olha, não consegui entrar para sua turma, esgotou a vaga, eu não consegui entrar, mas eu estou maratonando aqui os seus vídeos do YouTube. E com certeza é uma pessoa que quando entrar no curso já vai estar com outra mentalidade, muito mais madura, muito mais preparada para avançar. Enfim, né? Sobretudo porque o curso tem conteúdo infinito lá, porque a gente sempre está se falando, está conversando, tem a mentoria individual, tem a mentoria coletiva, né? A aula ao vivo com todo mundo junto. E aí a gente vai aprofundando e atualizando outros temas. Mas o que está aqui é suficiente para começar. Para começar, você consegue. Tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau.